Episódio 1. Gênesis, o Jardim do Éden e o plano de redenção. Antes do tempo, antes que houvesse nações ou reinos, antes que o pecado entrasse no mundo, havia um jardim, o Jardim do Éden. Um lugar de harmonia e perfeição, onde Deus habitava com o homem. Mas neste jardim, não apenas a vida começou, mas também o plano de redenção que culminaria em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Neste documentário, você descobrirá que cada detalhe da criação, da queda de Adão e Eva e do plano de Deus para a humanidade apontam diretamente para a redenção por meio de Jesus Cristo. Olá, eu sou Robert e vou te guiar nessa incrível aventura. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é uma história unificada de redenção. Tudo começou no Éden. E tudo encontra sua resolução final na cruz e na segunda vinda de Cristo. Prepare-se para mergulhar nos mistérios e na profundidade das Escrituras. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum episódio dessa jornada bíblica, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber o que você pensa sobre este tema tão profundo. A criação e o propósito do homem. No início, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos introduz ao começo de tudo, e com ele, o propósito divino para a criação do homem. No versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está o cerne da identidade humana. Somos criados à imagem de Deus, destinados a refletir seu caráter e sua glória. Mas o que isso realmente significa? Gênesis versículo 1, capítulo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ser feito à imagem de Deus não se refere apenas à aparência, mas ao propósito, à autoridade e à capacidade de governar a criação. Deus entregou a Adão e Eva o domínio sobre a terra para cuidarem e desenvolverem este mundo perfeito. Eles eram representantes de Deus na terra. Assim como em Jesus vemos a perfeita imagem de Deus, Adão foi criado para refletir essa glória. Colossenses versículo 1, capítulo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Perceba como, mesmo no início de Gênesis, Deus já nos aponta para o futuro, para Cristo, que é a verdadeira e perfeita imagem do Pai. E aqui está o primeiro passo no plano de redenção. Deus cria o homem à sua imagem, com liberdade, mas também com a responsabilidade de obedecer e refletir o caráter divino. A proibição e a árvore do conhecimento. No Jardim do Éden, Deus colocou duas árvores centrais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E então, em Gênesis 2, 16, 17, vemos a primeira instrução clara de Deus para o homem. Gênesis versículo 2, capítulos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui vemos um teste de obediência e confiança. Deus deu a Adão e Eva a liberdade de desfrutar de tudo no jardim, exceto um único fruto. O Éden era um lugar de liberdade e provisão, mas também de escolha. A árvore do conhecimento representa o poder do livre-arbítrio, algo que permanece com a humanidade até os dias de hoje. Adão e Eva precisavam confiar no caráter de Deus, em sua bondade e no que ele havia ordenado. Provérbios versículo 3, capítulos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Mas aqui, novamente, encontramos uma conexão poderosa com o futuro. Jesus Cristo também enfrentou uma escolha em um jardim, o jardim do Getsêmani. Em Lucas, versículo 22, capítulo 42, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Onde Adão falhou ao escolher desobedecer, Cristo escolheu obedecer, mesmo ao custo da própria vida. A tentação da serpente e a queda. Em Gênesis 3, uma nova personagem entra em cena: a serpente. Satanás
disfarçado em forma de serpente, se aproxima de Eva e começa a questionar a palavra de Deus. Gênesis, versículo 3, capítulo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Satanás usa a dúvida e a distorção das palavras de Deus para enganar Eva. Ele desafia a bondade e a verdade de Deus, sugerindo que a proibição de comer o fruto era uma forma de privá-los de algo maior. No entanto, sabemos que esse era o começo da destruição. Eva e Adão, ao comerem o fruto proibido, desobedeceram a Deus e trouxeram o pecado ao mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A desobediência de Adão e Eva não apenas afetou suas próprias vidas, mas também mudou o destino de toda a humanidade. O pecado entrou no mundo e, com ele, a morte e a separação de Deus. A tentação de Eva é um reflexo da tentação que todos nós enfrentamos: confiar na nossa própria sabedoria ou obedecer a Deus. Mas mesmo neste momento sombrio da história, Deus começa a revelar seu plano de redenção. Em Gênesis, versículo 3, capítulo 15, vemos a primeira promessa do Salvador, conhecida como o proto-evangelho, o primeiro vislumbre do Evangelho. Gênesis, versículo 3, capítulo 15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem é a profecia da vinda de Jesus Cristo, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. A vitória final sobre o pecado estava decretada desde o início. Cristo, ao ser ferido na cruz, derrotou definitivamente a serpente e abriu o caminho para a redenção de toda a humanidade. A expulsão do Éden e a promessa de redenção. Após a queda, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. O paraíso foi perdido e, com ele, a comunhão direta com Deus. Mas a esperança da redenção já estava semeada. Gênesis, versículo 3, capítulos 23 e 24. Então o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva deixaram o jardim, mas não ficaram sem esperança. A promessa de um Redentor estava viva. Deus, em sua graça, não os abandonou ao pecado e à morte. O plano de redenção continuaria, culminando na vinda de Jesus Cristo, o segundo Adão. 1 Coríntios, versículo 15, capítulo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus Cristo é o novo Adão. Ele veio ao mundo para restaurar aquilo que o primeiro Adão havia perdido. Onde o primeiro Adão falhou em obedecer, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele veio para nos levar de volta ao estado de comunhão com Deus, para nos levar de volta ao Éden. Mas este Éden não será um jardim físico aqui na terra. Ele será o novo céu e a nova terra, onde habitaremos com Deus para sempre. Apocalipse, versículo 21, no capítulos 1 e 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Jesus, o caminho de volta ao paraíso. De Gênesis a Apocalipse, vemos uma história contínua de queda e redenção. Gênesis aponta para Cristo, o Salvador que restauraria o que foi perdido. No Éden, o homem escolheu o pecado e a morte. Na cruz, Cristo escolheu o sacrifício e a vida eterna para todos aqueles que crerem nele. João, versículo 3, capítulo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho para o paraíso foi reaberto por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele.
João versículo 14, capítulo 6. Se em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios versículo 15, capítulo 22. O Éden, o paraíso, será restaurado em uma nova forma, e nós habitaremos eternamente com Deus. Esse é apenas o começo da história de Gênesis, o início do plano de redenção. Cada página das Escrituras, desde o primeiro capítulo até o último, aponta para Jesus Cristo, nosso Salvador. Continue conosco nessa jornada, pois no próximo episódio vamos explorar o impacto da queda de Adão e Eva no restante da história bíblica. Não perca a parte 2, que estará disponível na descrição do vídeo. E lembre-se, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa série. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia, e Gênesis já nos revela o plano divino de redenção. A cruz estava planejada desde o início, e por meio dela, nós temos a promessa de vida eterna. A jornada do Éden à Nova Jerusalém é a jornada da fé cristã. Não perca os próximos episódios, e que Deus abençoe sua vida enquanto você estuda a Palavra de Deus conosco.